Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X falando com vocês. Bom, agora é madrugada do dia 7 de abril, né, e pipocou aqui em vários sites de notícia aqui. Se você lançar no Google, você vai ver que tá batendo também, certo? Que Estados Unidos lançam um ataque contra a Síria. O que eu tenho pra falar pra vocês aqui? Foi bem um ataque contra a Síria mesmo. Não foi um ataque contra o Estado Islâmico, contra terroristas, Al-Qaeda, nada do tipo. Os Estados Unidos atacaram a Síria. A justificativa foi aquele suposto ataque químico, né, ordenado por Assad, e que teria vitimado algumas pessoas, entre elas algumas crianças. Bom, galera, tem alguma coisa errada nesse negócio aí, e é por isso que eu chamei a atenção de vocês aqui. Vou fazer um vídeo rapidinho sobre isso. Então, galera, várias agências internacionais relataram um ataque dos Estados Unidos, composto aí por cerca de 50 a 70 mísseis de cruzeiro, daquele Tomahawk que ficou famoso na guerra do Iraque, contra uma base aérea síria. Bom, sobre esse ataque aí, né, a justificativa é aquela que eu falei pra vocês, de que está enfrentando o Assad por ele ter usado armas químicas. Inclusive no discurso do Trump ele falou muito sobre crianças terem sido vítimas e tal, para justificar seu ataque. Os russos relataram que o tal ataque sírio foi um ataque contra um depósito de material bélico dos terroristas, dos insurgentes, dos rebeldes, e que nesse depósito continha algumas reservas de material químico, no caso talvez uma arma química que os rebeldes iriam usar. E, cara, é meio estranho, porque um tempo atrás o Obama não queria atacar exatamente o Assad, eles ficavam concentrados contra os rebeldes. E o Obama falou em alguns discursos que ele não atacava o Assad porque o Assad não tinha usado armas químicas ou armas nucleares, nos casos, Eles têm um limite com isso. Os Estados Unidos estabeleceram um limite que só vai agir de maneira intervencionista em outro país se esse país justificar esse ataque por meio de um ataque químico ou um ataque nuclear. E de repente a Síria usa um ataque químico, sabe, meio fora do padrão, meio fora da proporção ali na situação. E como a Síria já tinha antecedentes com essa questão de armas químicas, já foi acusado anteriormente de ter usado armas químicas, é mais fácil você acusar, Mas você não percebe que tem nada errado, galera? Pensa aqui comigo, na boa. Não dá pra confiar muito no Assad, Mas um ataque desse tipo, mano, nesse momento da guerra, não faz muito sentido, você percebe? O Assad, com a ajuda dos russos, do Putin, eles estão moendo os terroristas, eles estão humilhando, várias baixas detonaram o avanço rebelde dentro da Síria. Então estava meio que controlada a guerra até. É só uma questão de tomar algumas posições dos rebeldes. E aí você pega alguns detalhes dessa notícia, desse movimento todo agora no mundo. Quem confirmou o tal ataque químico foram especialistas forenses da Turquia, logo a Turquia. Isso já é estranho já. Falou que fizeram autópsia em alguns corpos, inclusive de crianças, que há vestígios de uso de gás sarin, que essa é a tal arma química que poderia ter sido usada. Mas você pensa que os Estados Unidos mandou 50 a 70 mísseis de cruzeiro numa reação tão rápida assim? Estamos respondendo ao ataque deles e tal, vamos detonar lá a Síria, vamos detonar o exército sírio, uma base aérea síria. Não parece esquisito? Porque um ataque dessa proporção, por mais que a gente imagine que seja fácil para os Estados Unidos, requer algum tipo de tempo, cara, de planejamento. Não acontece em 5 minutos, vamos revidar e já era. Lança lá 60 mísseis. Tem toda uma questão envolvida ali no Oriente Médio, principalmente ali na Síria, cara. É muita gente envolvida na mesma guerra, porque apoiando a Síria, no caso ali, você tem o Putin. Porra, querendo ou não, cara, é o cara dos militares ali na Europa. É a força militar a ser combatida. É os Estados Unidos e os russos. Tem os chineses correndo por trás, tem a OTAN e tal, mas é os russos. Os Estados Unidos não ia simplesmente atacar um aliado russo. E é aí que entra a questão da justificativa, Se tiver uma justificativa, eles atacam.
E a justificativa seria o uso de armas químicas. Bom, outro detalhe aí. Cara, o Assad fazer um ataque desse, ainda mais atingindo crianças, para matar cerca de 50 a 80 civis, né, e entre eles as crianças aí, e usar umas armas químicas, como o gás sarin, ao qual ele estava proibido, sabendo da proporção da resposta, da reação do restante do mundo, que os Estados Unidos são totalmente contra isso, que esse era o limite imposto pelos Estados Unidos para não atacar o Assad. Não é meio estranho? Você não está notando alguma coisa, um padrão meio que se repetindo, cara? Não seria a primeira vez que os Estados Unidos simulariam que alguém estava usando armas químicas ou tinha posse de armas nucleares para justificar uma manobra militar mais agressiva, né? Você lembra do Iraque, você lembra em outros países do Oriente Médio lá, quando eles interviram e derrubaram algumas ditaduras lá que eram contrárias ao poder americano no caso, né? E eles pegaram tudo que eles queriam, se posicionaram na área e deixou o couro comer entre o povo. E eles tentaram fazer isso na Síria quando eles viram que o Assad tinha pouco apoio popular. Só que os russos interviram para defender os sírios, porque os russos eles não querem mais uma base americana avançada ali na sua fronteira. Isso aí para os russos está bem claro. Vai muito além também naquela questão de que o Assad, ou a Síria no caso, é um aliado tradicional e antigo dos russos. Os russos não querem os americanos, sabe, rondando ali suas fronteiras, tomando tudo que querem, se posicionando, colocando uma base militar e deixa o país entrar em decadência lá, no caos total, e eles saqueiam tudo que eles querem, né, e ficam bem postados ali pertinho da Rússia. Isso é estranho, cara. O Putin não é bobo. O Putin não vai deixar isso acontecer. Por isso que ele está ajudando o Assad a combater os rebeldes, para o Assad não perder o poder. E você percebe também que o Trump está em baixa com o povo americano, né? Ele não conseguiu ser o presidente do discurso impactante que ele ganhou a eleição, né? Ele viu que o establishment luta contra ele o tempo todo, cara, né? É difícil combater o sistema e ele não está conseguindo, né? E o sistema está colocando o povo contra ele. E que mais atrai o apoio da população americana que se não uma guerra? Sei lá, para pensar, galera, ó. Estados Unidos começa a intervir, né, naquela questão, nas questões envolvendo as Coreias, né, ameaçando a Coreia do Norte e tal. Você vê o louco do ditador coreano lá lançando os mísseis para provocar os americanos. Todo mundo sabe que por trás deles, né, dos coreanos, dos norte-coreanos, tem os chineses, tem os russos, né, tem a situação da Crimeia que não está resolvida ainda. Você vê que os americanos eles têm problema, né, com aquelas etnias no Oriente Médio, porque eles precisam apoiar rebeldes que derrubem, né, os governos que eles precisam, né, que forneçam as justificativas para suas manobras militares. Então eles apoiam os curdos numa área, sunitas em outros, apoiam a Turquia, depois desapoiam a Turquia. A Turquia nesse caso todo aí, o que a Turquia andou fazendo? A Turquia andou expandindo sua fronteira para dentro do território sírio, criando uma zona neutra. Coincidentemente, essa zona neutra onde a Turquia está agindo, que diz que é para uma medida de segurança para o seu próprio povo, para o seu próprio país, né, diante do caos dentro da Síria, coincidentemente, essa região é bem o tal do Kurdistão, que é onde os curdos que estão lutando a favor do Assad e almejam um dia, né, montar ali o seu paizinho ali, o seu estado ali. E os turcos jamais, os turcos odeiam os curdos. E eles estão ali avançando, cara, dentro do território sírio. Já foi até orientado ali pela ONU a parar com esse avanço. Ele está dizendo que é por segurança. Não, eles só estão evitando que os curdos se instalem na área, dentro da Síria. Ali a Síria tem muito envolvido a questão do Irã, né, tem muito envolvido a questão da Arábia Saudita. Todo mundo, cada um apoia um lado de acordo com seus interesses. E agora os americanos simplesmente vêm lá e lançam 70 mísseis contra uma base síria. Até uns dias atrás aí, o próprio Trump falou que não se envolvia em questões envolvendo países, né? Ele não era intervencionista. Cada país resolve seus problemas, né? O problema do Trump era os terroristas, a Al-Qaeda, né? O Estado Islâmico. E agora, de repente, ele ataca a Síria, que está tendo problema com o Estado Islâmico, que com o apoio dos russos está dando uma surra no Estado Islâmico. Ah, mas foram as armas químicas. Pera aí, armas químicas, cara, não é, já falei pra vocês, não é a primeira vez que esse tipo de justificativa é falsa, pode ser usada, né? Eu não tô dizendo que não usou, é como eu disse pra vocês, o Assad não é santo. O Assad já fez isso antes,
Talvez já tenha usado armas antes. Só que da forma como foi postada, agora montada, né, esse esquema montado, não, cara, essa história tá muito esquisita. Tanto que na hora do ataque de armas químicas eu preferi não falar com vocês ainda, não gravar nada, só fiquei anotando ali e tal. E aí agora eu sei por que foi, agora as peças vão se encaixando, né? Simplesmente você fala que a Síria usou uma arma química e que matou criancinhas, né, inocentes e tal, e agora justifica a gente ir atacar a Síria com tudo. Né, o povo vai apoiar porque é um ditador no poder, né, e a democracia americana tem que ser imposta para o restante dos países. Só que tem um probleminha lá na Síria. Tem os russos. Estão dizendo, até o Trump alegou no seu discurso que ele avisou os russos. Só que, pô, eu duvido muito que ele tenha avisado os russos, porque ele sequer pediu autorização para o seu próprio Congresso. Porque nos Estados Unidos, quando o presidente, o chefe do executivo, o presidente da república deles lá, vai fazer um ataque militar, ele precisa da autorização do Congresso. O Congresso não autorizar, né, como representante do povo, se o povo não autorizar o presidente a fazer um ataque, eles não atacam, não podem. E se ele não pedir autorização do Congresso, você acha que ele avisou os russos? Tem um cara aí que tá meio fora do negócio aí, que ninguém tá falando nada, mas é a reação dele que a gente vai ver o que aconteceu realmente. É o Putin. Os russos já tinham falado, não, o pessoal lá da Síria atacou uma base, né, dos rebeldes, e lá tinha armas químicas que, sabe, pode ter sido liberada ali e matado as pessoas ao redor. Essa era a justificativa, né? A gente também não pode acreditar em tudo. Mas até então, né, é coerente. Dentro desse monte de mentira que eles lançam ali no Oriente Médio para justificar as coisas deles, é coerente. Agora o que eles fizeram aí, essa questão do ataque tão rápido assim, já tá com o motivo pronto, a reação pronta, tudo montado. Não, cara, tem alguma coisa muito estranha nisso aí, mano. Aqui foi o Cidadão X. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar os movimentos agora dos russos e dos aliados ali, e a gente vai saber o que aconteceu de verdade ali.